Começando uma live aqui, desenferrujando a gravação de lives, depois de muito tempo sem aparecer em live no Instagram. Hoje eu senti um impulso de falar sobre esse assunto que tem me atravessado muito nos últimos tempos e talvez tenha mais pessoas que precisam ouvir sobre isso. Então, quando a espiritualidade intui a gente vem e faz, né? Não fica racionalizando muito como eu fazia em outros momentos. Então, aqui estamos para falar de criança interior e conectar com a potência da criança para que isso facilite o fazer do empreendedorismo feminino no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Se tu quiser me ajudar a mandar para mais pessoas essa live, para outras empreendedoras que podem se interessar por esse assunto, eu tô fazendo esse mesmo movimento aqui, mandando para algumas mulheres. E enquanto isso também assentando aqui no chazinho e na intenção para a live. Então, a primeira coisa que eu acho importante, interessante da gente falar quando o assunto é criança interior e o quanto isso permeia o nosso fazer, o nosso empreendedorismo feminino, é observar os comportamentos disfuncionais que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes dão pista de que tem alguma coisa acontecendo ali, né? Que a nossa criança interior, ou aquela criança que a gente foi no passado, tá fora de lugar, tá desordenada, tá muitas vezes ocupando um lugar que não seria da criança e sim da adulta. Então, uma das coisas que eu observo muito é travas relacionadas a medo de errar, a medo de assumir riscos, medo do fracasso, medo do sucesso, medo do desconhecido, uma resistência a se colocar na vida, e realmente experimentar o que tem para ser vivido ali, o que tem para acontecer ali na frente. Então isso gera bloqueio, gera insegurança, e isso aparece muito em relação a aparecer, né? Aparecer no Instagram, a criar suas próprias postagens, a fazer suas ofertas, então oferecer seu serviço, a assumir um lugar de protagonismo, assumir um lugar de liderança dentro daquele seu próprio negócio. E é interessante pensar que cada um de nós e cada uma de nós é a única representante do nosso sonho na Terra. Então, se não formos nós a levar essa mensagem adiante, quem vai fazer isso por nós? Então, essa é a primeira reflexão, assim, o quanto colocar-se como prioridade e bancar o que isso implica faz com que a gente possa colher os benefícios, colher os resultados disso. Por vezes essa criança pode estar atuando em nossa vida, é importante essa reflexão. Sim, tá. E uma coisa interessante também que eu observei é que, para além do empreendedorismo, para além do fazer profissional, tem também outras áreas que ela pode estar no protagonismo ali. E não flui, porque criança não foi feita para fazer dinheiro. Criança não se relaciona amorosamente. Criança não cuida de negócios, não faz a gestão de um negócio, não contrata pessoas, não demite pessoas, não cresce faturamento, não alcança metas ousadas, não vai conseguir lidar com assuntos de teor adulto. Ok. Entendi, racionalmente, mas e emocionalmente, né? Como é que isso funciona? Como é que isso atua? Como é que a gente pode entender melhor esse contexto, o que formou esse tipo de situação, para conseguir ir liberando isso aos poucos? Eu acho interessante a gente pensar sobre como foi a infância de cada pessoa e observar que tipo de frases tu costumava ouvir lá, que tipo de conduta e condução as pessoas com as quais tu convivia tinham
em relação à tua expressão, à tua expressividade. Eu acho interessante trazer um ponto que é o de autoobservação, né? Eu gosto muito de seguir essa linha da autoobservação para entender onde que estão essas respostas. E aqui na minha história eu percebo que eu era uma criança muito sensível, assim como muitas outras crianças, né? A gente tem, enquanto crianças, nós temos uma tendência a absorver o mundo de uma perspectiva muito emocional. Então, tudo aquilo que nos acontece nos gera um forte impacto emocional. Nós não temos o racional tão desenvolvido, a maturidade tão desenvolvida a ponto de entender e processar essas informações com a mesma maturidade de uma adulta. Então, muitas vezes, aquilo gera impactos que são levados para a vida adulta. Impactos fortes emocionais, né? Os traumas. Então, às vezes é uma condução de alguma situação que é grossa, ou que é insensível, ou que reprime, né? Quem nunca ouviu o engole o choro na vida? Assim como engole o choro, N outras frases que muitas vezes são trazidas, são ditas. Tu tá atravessando um portal na tua vida. Tenho percebido um medo absurdo por estar nesse lugar e nessa postura nova, mais empoderada. Eu também. Tamo juntas. Nada é por acaso. E essas frases que vinham, e talvez, não sei, é interessante tu trazer se vier na tua mente alguma frase que tu costumava ouvir quando criança. Me vem essa do engole o choro, me vem o chorar é feio, incomoda os outros. O da raiva também, eu ouvia muito que raiva era feio. Horrível ter raiva. Meu Deus, né? Sorrir e acenar sempre, não incomodar, não causar problemas. Tinha muito do não poder atrapalhar os outros. Que eu não seria ninguém, que não iria terminar nada. Olha só que forte. E como crianças, a gente não tem esses recursos racionais tão desenvolvidos. Logo, ouvir essas frases, principalmente de pessoas que são autoridades, que geralmente são pais, professores, enfim, líderes religiosos também, geram uma crença. E essas crenças muitas vezes são crenças limitantes, ou seja, te aprisionam, né? Colocam a tua mente dentro de uma caixinha. Então, sem saber, sem ter consciência disso na vida adulta, a gente se move acreditando nessas coisas. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, hoje falando isso sem nenhum tipo de carga negativa, né? De ressentimento. Mas acessei ela depois de adulta e entendi que quando eu era criança eu tinha uma dificuldade muito grande com matemática. E aí e geralmente quem me ajudava a estudar era minha mãe, só que a minha mãe também não era muito boa em matemática, e ela pediu pro meu pai me ensinar. E aí ele foi lá, e ele também nunca muito bem equilibrado das emoções, também tem suas questões com essa criança ferida. Se irritou porque eu não estava conseguindo aprender, ou muito provavelmente hoje, analisando com outra perspectiva mais adulta, ele estava frustrado com ele mesmo por não estar conseguindo se fazer entendido e disse que eu nunca ia conseguir aprender. Nunca vai conseguir aprender isso aqui. E eu internalizei, gente. Naquele momento, assim, eu lembro de sentir a vergonha e o desapontamento da pessoa que estava ali na minha frente por eu não conseguir aprender aquilo. E naquele momento ali se estabeleceu uma crença limitante. Eu fui para a vida escolar, depois acadêmica e tudo mais, com dificuldade em exatas. Era sempre onde tinha exame, onde tinha dificuldade, onde eu não conseguia aprender, ouvia dos professores, não entendia. E eu fui perceber agora, empreendendo, faz 5 anos que eu tô nesse caminho do empreender, que eu não conseguia ficar frente a frente com uma planilha financeira. Não conseguia ficar frente a frente com uma planilha financeira. E aí, quando as pessoas me perguntavam
Tá, mas qual que é a tua meta de faturamento? E como que tá o teu faturamento? E não sei, perguntas relacionadas a dinheiro, mas principalmente relacionadas a números, né? Eu travava. Não sabia responder, não tinha noção, porque não conseguia encarar aquela situação, aquela coisa, né, que me gerou pela vida fora uma sensação de confusão, de incompreensão, de desalinhamento, sabe? Uma certa nebulosidade, assim. E aí parece que entrar em contato com isso era relembrar aquela sensação de não ser boa o suficiente, de não conseguir aprender, de decepcionar a expectativa da outra pessoa. E nós, principalmente nós mulheres, a gente foi ensinadas a cuidar do outro, né? A cuidar do outro muitas vezes antes de nós mesmas. Então, ver se o outro tá bem, fazer a manutenção do bem-estar do outro. Eu aprendi isso, olha, com uma maestria, que hoje eu tô passando por algumas coisas aí pra desaprender. Pra desaprender a colocar o outro em primeiro lugar. E principalmente, então, nós mulheres temos esse aprendizado, né, primeiro pro outro, a servir, exatamente, tá? A servir ao outro. E não a servir a nós mesmas, né? Não a prestar atenção no que é importante pra nós, no que a gente precisa, nas nossas necessidades. E observa aí, se tu tá tentando identificar se a criança tá no comando de alguma área tua, observa se tu, quando precisa se colocar diante das outras pessoas, ou seja, expressar como tu tá se sentindo, expressar os teus sentimentos. Se tu consegue fazer isso, ou se tu começa a pensar como que aquela pessoa vai receber aquilo, o que ela vai pensar de ti, o que ela vai achar de ti, se ela vai te julgar, se ela... Enfim, N coisas que podem acontecer com ela, né? Primeiro ela. E tu depois. Sim. E o mais difícil, se acolher diante dos nossos processos. Porque aí vem o quê? Perceber tudo isso, ter clareza, ter consciência. E aí o que eu faço com isso, né? Como que eu lido com isso? Como que eu aceito que isso acontece comigo? Como que eu lido com isso? Quando a gente tá nesses comportamentos agradadores, que é uma compulsão, a gente entra e a gente fica compulsiva, principalmente nós mulheres, é algo mais unânime, assim, entre as mulheres. A gente muitas vezes tá se colocando, então, em segunda opção, em segundo lugar. E um outro comportamento que também é possível observar, que está relacionado com essa dificuldade de entrar em contato com as emoções, são os vícios. Então, sejam os vícios nas redes sociais, que é algo bem comum hoje em dia, né? A gente fica aqui, circulando o feed do Instagram e liberando dopamina de forma rápida. Então, isso vicia nosso sistema nervoso. Faz com que muitas vezes o tempo começa a passar em looping, tu nem observa, nem percebe o tempo passando ao teu redor. Tá ali, imersa naquilo. Então esse é um dos vícios mais comuns da atualidade. A Thay trouxe também a carência aqui. A carência muitas vezes ela nos faz colocar em lugares que a gente não pertence, que a gente não merece, que estão aquém daquilo que a gente merece, daquilo que combina com a gente. E essas carências, elas muitas vezes estão ditando o rumo da vida, né? Estão ditando o rumo das escolhas de relacionamento, das escolhas de trabalho. E sabe como que é que a gente percebe que elas estão afetando o nosso campo do trabalho? Quando a gente tá mais preocupada com ser aceita pelas pessoas, do que ser recompensada pelo trabalho que a gente faz. E aí aparece muito essa síndrome da agradadora. Porque aí a gente entrega demais. Entrega tudo. Entrega até o que não foi pedido, entrega até o que não está sendo esperado da gente. Coloca bônus, estende o tempo do bônus.
dá desconto, baixa mais um pouco, estende o tempo do desconto, entrega mundos e fundos, entrega um elefante branco para a pessoa. E a pessoa nem tem como usar tudo aquilo que tu tá entregando por um valor merreca, muitas vezes. E aí percebe, tá, onde é que tá o desequilíbrio? Tem uma carência aí. Tô tentando entregar muito pra sentir que eu sou aceita. A criança tá nesse lugar. A criança tá assumindo as rédeas aí. Porque senão não tinha esse desequilíbrio. É uma reação em cadeia, exatamente. Desequilíbrios, sejam eles de qualquer natureza, eles indicam que tem alguma coisa anterior que precisa ser olhada, né? Tem alguma coisa mais embaixo. E muitas vezes, quando a gente não tá consciente disso, a gente olha pra fora e coloca a culpa no externo. Então, mas é que os clientes não me valorizam. Mas é que o mercado tá saturado. Não, é que tem muita gente no digital. Eu não tenho como me diferenciar, eu não sei me diferenciar. Eu sou só mais uma concorrendo com um monte de profissionais que produzem um monte de conteúdo. Eu começo a me inferiorizar, ao invés de me responsabilizar pelo que está acontecendo aqui dentro de mim, por que eu tô sentindo todas essas coisas e o que é preciso fazer para sair dessa cilada. E o primeiro passo é esse que a Thay trouxe, que é o se acolher. Como que a gente se acolhe? Ninguém nos ensina como que se acolhe. Eu tinha um medo tremendo de entrar em contato com as minhas emoções. Gigante. Gigante. Ficava fugindo pro racional. Tudo a tendência a tentar resolver. Emoção, vou resolver. Como se fosse uma coisa que se resolve praticamente com uma planilha que a gente dá check. Meu funcionamento aqui. Talvez vocês se identifiquem, talvez alguém se identifique. E aí eu fui entendendo que não era daí, não era assim. Não era assim que as coisas iam se resolver. Eu ia precisar sentir mesmo, eu ia precisar entrar em contato profundamente com essas dores, com essas angústias, com essa sensação de não ser suficiente, com essa sensação de menos-valia, muitas vezes. Quem nunca se sentiu impostora fazendo o que faz? Quem sou eu para falar disso? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para me colocar nesse lugar? Se não for tu, quem? Tem gente por aí afora que sabe, nossa, menos da metade, 1/3 ou menos do que tu sabe. Só que muitas vezes o que tá acontecendo? Tá pegando aí um medo de ser julgada, né? Se a criança tá no controle, ela pode estar com medo de ser julgada. Ser julgada de quê? Talvez de metida, de arrogante. Eu já tive esse medo de assumir o que eu sei, assumir a inteligência, a habilidade, a sabedoria que eu fui construindo ao longo do tempo, porque as pessoas iam me achar arrogante. E aí isso fazia com que eu não me mostrasse, ficasse tentando ser menor do que eu sou. Tentando não incomodar. Lembra do não incomodar? Como é que a gente não incomoda? A gente fica quietinha aqui, nesse espacinho. Fico aqui nesse espacinho, não incomodo, não sou vista. Só que quem não é vista é lembrada, e não é lembrado. E nos negócios a gente precisa ser vista e ser lembrada. Inclusive é por isso que a gente faz o fortalecimento do nosso branding, é por isso que a gente repete determinadas palavras intencionalmente, é por isso que a gente fala muitas vezes sobre determinado assunto para fortalecer na memória, na mente e no coração das pessoas um lugar. A gente tem medo de ser a gente. Esse está sendo o meu desafio, ser eu mesma. Talvez tu ouviu que não era legal. Tá muito conectada lá com aquele não seria ninguém, não iria terminar nada, né? E agora tu trouxe uma palavra-chave, Thay, que eu já ia falar sobre ela também. O compromisso, o comprometimento consigo mesma.
Porque identificar que tem uma criança aqui querendo tomar conta, querendo assumir o controle ou até assumindo o controle, passa por se comprometer também. Se comprometer com acolher essa criança, chorar quando tiver que chorar, sentir quando tiver que sentir, mas se colocar como aquela adulta que hoje está aqui para dar colo para essa criança, que hoje está aqui para reconhecer que essa criança tem um brilho, que ela tem uma curiosidade, que ela tem uma vitalidade, que ela tem uma perspicácia, uma sabedoria, que talvez não foi reconhecida por outras pessoas. Talvez as pessoas ao redor não tivessem a sensibilidade para perceber a sensibilidade daquela criança. Mas hoje, enquanto adultas, a gente tem. E não só tem capacidade de fazer isso, quanto tem o compromisso mesmo, né? Como tem uma necessidade de fazer isso. Para que a gente possa se sentir mais inteiras. Para que a gente possa se sentir mais valorizadas. Porque essa valorização, ela é própria. Muitas vezes a gente está buscando fora. O outro não me valoriza. O cliente pede desconto. Por quê? Se o cliente está pedindo desconto, se as pessoas não estão te valorizando, tem algo aí. Não é só culpa do outro. Seria muito cômodo se a gente só terceirizasse as culpas e não se responsabilizasse por nada. Mas aí a gente não sai de um lugar de vítima. Não sai de um lugar de impotência. Assumir a responsabilidade é: eu vou segurar a mão dessa criança. Eu vou levar ela junto comigo. Vou reconhecer que ela tem valor, sim. Que a sensibilidade dela tem valor, sim. Que o olhar dela tem valor, sim. Que eu enxergo ela. Que eu vejo, que eu valido, que eu trago ela pra roda, que no momento em que eu tenho que criar, eu vou chamar, eu vou invocar a criatividade dessa criança. Que não tem medo de errar, que brinca, que pinta, que borda, que salta, que cria, que faz N coisas. Somos responsáveis por isso, exatamente. Quando a gente começa a integrar essa criança, quando a gente entende que os acontecimentos lá do passado, as coisas que nos aconteceram, elas podem ser reinterpretadas hoje, como adultas. A gente pode dar outro significado para as coisas. A PNL, que é a programação neurolinguística, fala que os acontecimentos em si são neutros. A gente é que atribui significados de bom, de ruim, de certo, de errado, do que quer que seja, de acordo com as nossas emoções, de acordo com os nossos filtros. Então, muitas coisas que foram significadas lá na infância foram significadas por recursos limitados. Recursos de uma criança, recursos muito emocionais. Faltava repertório para analisar essas coisas com maturidade. Porque era só uma criança. Era só uma criança. Só que quando a gente vem para a vida adulta, ainda com esses bloqueios emocionais, ainda com esses traumas atuando na nossa vida, a gente não consegue assumir totalmente o lugar de adultas responsáveis pela nossa própria vida, pelos nossos negócios, pelo crescimento da nossa marca, crescimento profissional. Falando só da área profissional aqui, que é o principal foco aqui do meu trabalho, mas isso serve para todas as áreas da vida. Criança atuando em relacionamento não se relaciona, não tem como ter harmonia, procura por outra criança. Não funciona, não flui. No dinheiro a mesma coisa, no trabalho a mesma coisa. E assim vai indo. E esse se comprometer com a eu de hoje é entender que eu sou a responsável. Ninguém mais. E aí, se colocar como a adulta que
está disposta e disponível para aceitar essa criança, para dar colo para ela. E é isso que eu gostaria de fazer aqui com vocês hoje, com quem tá aqui agora, e sentir de fazer esse movimento junto, uma mini meditação guiada pra gente se conectar com essa criança, com a potência dessa criança, sentir, reconhecer, integrar ela no nosso coração. E poder, então, assumir as rédeas da própria vida com criatividade. Com criatividade, com leveza, com brincadeira, que é isso que a criança nos traz. Então, quem sentir, pode fechar os olhos. Vai se conectando com a sua respiração. Vai respirando fundo 3 vezes. Inspira e exala completamente. Mais uma vez. Inspira e exala completamente. E vai deixando que agora apareça na tua tela mental uma imagem da criança que um dia tu foi. Observa ela. Observa com que idade mais ou menos ela tá. Observa qual é o semblante dessa criança. Ela parece tranquila, ela parece agitada, ela parece triste, raivosa, feliz. Como ela parece se sentir? Observa ela com o olhar atento de uma adulta, perspicaz e sensível, o suficiente para conseguir entender além da superfície. E aos pouquinhos, vai chegando perto dela. No teu jeito, da forma como tu acredita que funciona esse contato com ela. Talvez tu pode se agachar na direção dela. Faça como achar melhor. E tente fazer contato visual. Tente conversar com ela. Talvez oferecer um abraço. Aquele olhar que diz: eu te vejo, eu te entendo, eu te aceito do jeitinho que tu é. E vai percebendo como é que essa criança reage a esse contato. Se tem algum tipo de estranhamento ou se ela aceita esse contato. Vai percebendo como que se dá a dinâmica entre vocês. E se for possível, um abraço, um colo, ou aquele olhar profundo, segurando as mãozinhas dela. Imagina que uma bolha rosa toma conta de vocês, das duas. Uma bolha rosa, luminosa, em volta das duas. Essa bolha do amor universal.
E aos pouquinhos ela vai tomando uma tonalidade violeta, que é a cor da transmutação, e vai deixando que esses sentimentos de acolhimento, de visualização, de reconhecimento, possam ser transformados e trazidos para cá, para o aqui e agora, como forma de potência. Potência criativa, leveza, brilho, espontaneidade, alegria, vontade de viver, de experimentar, permissão para errar. E no teu tempo, quando tu sentir, pode dizer para tua criança: eu tô contigo, estamos juntas. Pode dar um abraço nela. E pode ir sentindo que desse abraço, essa criança vai ficando menorzinha, vai ficando pequenininha, vai virando quase como uma luz. Uma luz que vai ficar guardada, armazenada no teu coração. Vai colocando ela no lugar dela. Respirando bem fundo. Sentindo a integração dessa criança no teu coração, no lugar que é dela. E sentindo que a partir de agora, tu pode ocupar o lugar de adulta nessa história toda, honrando essa criança que um dia tu foi. Com a certeza e com a firmeza de quem pisa firme no caminho que escolhe trilhar, no teu tempo e no teu ritmo, tu pode vir abrindo os olhos. Deu pra sentir? Deu sede que cheguei a terminar o meu chazinho aqui. Deu pra sentir? Que bom. Que bom, fico bem feliz. A intenção de hoje era abrir a live, voltar a movimentar alguma coisa de live por aqui. Eu tô com a ideia, na verdade, de fazer mais lives pela rede vizinha, que eu tenho ouvido que lá tá funcionando melhor. Lá tem um alcance maior e uma interação maior com as pessoas. Então eu tô buscando fazer esse movimento, começar esse movimento lá, mas eu queria desenferrujar em algum lugar, então foi no Instagram. Mas depois eu vou passar aqui também mais informações, e quando forem ser retomadas essas lives, acredito que vão ser nas quartas, vai ficar nas quartas-feiras, e aí eu chamo, aviso quando for ter as próximas. E quero agradecer também Tá e Vini, que ficaram aqui até o final, e a Paula, que tá aqui também, quem mais passou pela live. Vou deixar gravadinha ali no feed, e depois eu vou avisar das próximas, vou avisar quando fazer outros movimentos. E também tem a comunidade no WhatsApp, que é por onde eu aviso quando eu abro eventos, tanto gratuitos quanto pagos, fora daqui, fora do Instagram. Então também é uma possibilidade. Vou dar um oizinho ali no direct para vocês que participaram, para ver quem quer fazer parte lá da comunidade do WhatsApp. E beijo, amadas, gratidão, até mais.